Regiane, boa noite. Boa noite, Kátia. Kátia Lins. Tudo bem, gente? Como que vocês estão? Sidney, Giovani. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Júlio. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre a tempestade virou brisa. É o tema de hoje e está baseado no Evangelho de Marcos, segundo escreveu São Marcos, capítulo 4, do verso 35 até o 41. Boa noite, irmão Juarez, como é que o senhor está? Tudo bem? Perfeito aí, tranquilo? Como vocês estão caminhando nesta pandemia? Hoje eu tive uma notícia muito triste, né? O pastor Alisson, lá da igreja do pastor Neil, ele faleceu hoje de manhã. Ele estava com coronavírus, ele era sargento do exército, novo ainda, né? Casado com uma filhinha, e hoje de manhã ele faleceu. Ele estava muito mal com coronavírus e veio a óbito hoje. Foi um impacto muito grande para a Igreja Batista Betânia, para o próprio pastor Neil. O pastor Alisson, ele era responsável pela reunião dos homens, Ministério de Homens, ali da Betânia, Igreja Betânia. Amém, Kátia. Eu também creio que essa tempestade vai se transformar em brisa em breve. Eu também creio, e é o que nós vamos falar hoje. Aí em Mateus capítulo 4, a partir do verso 35, deixar o pessoal entrar. Irmã Sebastiana, irmã Fátima, seja bem-vinda. Boa noite. Estamos caminhando aí e acreditando que isso vai passar rápido, né? Estamos crendo nisso. Estamos com esperança em relação a isso. Pois é, estamos caminhando. Então, vamos orar, irmãos. No nome de Jesus, Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração, esse tempo de comunhão, que é adoração a Ti, Senhor, exaltação ao Teu nome, Pai. Receba esse momento como um cheiro agradável, Pai, subindo, né, a Tua presença, Pai. Te agradecemos por cada irmão que entrou, que está entrando e que vai entrar na nossa live aí de hoje. Que o Teu Espírito Santo esteja falando para nós, revelando em nós o que precisamos saber, Pai, o que precisamos absorver sobre a Tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmão Sidney, seja bem-vindo, graça e paz. Irmã Roberta Granja. Então hoje o tema é a tempestade virou brisa, baseado no texto do evangelista São Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Marta Pontes, seja bem-vinda. Irmã Adriana, Simone Santiago, sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês.
Peço oração, a irmã Givani está falando, por Bruno Angelim Santos. Está com muitas dores nas pernas e com tremores. Vamos orar agora pelo Bruno. Pai, no nome de Jesus, entregamos o Bruno nas tuas mãos. O Senhor, nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças. E nós cremos que o Senhor é um Deus que cura. Por isso nós ministramos no teu nome, no poder do teu nome, a cura das dores dessas pernas do Bruno, no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Adriana. Seja bem-vindo, Irene. Deus abençoe aí vocês. Então, por favor, abram as suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. E acompanhem comigo aí, por favor, eu vou ler até o 41, do 35 até o 41. E diz assim: ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. O mar aqui é o mar da Galileia. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Só até aqui. Essa é a pergunta desse texto. Então Jesus, ele, antes de pedir os discípulos para entrar no barco, para chegarem do outro lado da margem, isso aí leva aí um espaço grande, né? Tem um formato de um grande coração. É um lago, né? Na verdade, que eles chamam de mar, mas é um grande lago. E famosíssimo, né? E Jesus, antes, sobe no barco e fala à multidão. Fala sobre parábolas do reino, profere várias parábolas do reino. E Jesus havia ensinado também aos seus discípulos em cima do barco, com a multidão. E agora, depois que ele ensinou para a multidão e os seus discípulos, ele pede para os seus discípulos: vão lá para o outro lado. Esse mar da Galileia, ele é famoso por tempestades inesperadas. Até os pescadores mais famosos, mais experientes daquela época lá, eles eram pegos assim de surpresa. E Jesus sabia dessas coisas todas, mas Jesus, ele queria experimentar os seus discípulos.
para que agora, na prática, eles pudessem aprender o que eles ouviram lá como instrução, como palavra, como teoria, como várias coisas, né? Porque nós somos muito bons, né, para decorar versículos bíblicos, para conhecer a passagem bíblica, até para repreender o outro. A história não foi bem assim, não. O Velho Testamento fala sobre isso. Aí a gente corrige todo mundo, corrige o outro, tá? Mas a grande questão é quando vem a prática. Como nós vamos usar aquilo que nós decoramos, aquilo que nós aprendemos, sabemos, como que nós vamos usar isso na prática? Então, ouvir a palavra de Deus deve produzir fé. Romanos 10, 17 fala sobre isso. Paulo está falando lá aos romanos sobre isso, que quando nós ouvimos a palavra de Deus, este ouvir a palavra de Deus produz fé. Produz uma atitude em relação a essa palavra que nós sabemos, que nós conhecemos. E a fé, ela sempre deve ser testada. Uma fé que não é testada, ela é morta, porque ela não tem obras. O fruto da fé está aqui reduzido nas obras. Esse é o fruto da fé. Então, uma fé que não é testada, não tem obras, ela se torna morta, mesmo com todos os conhecimentos, todas as sabedorias, toda a capacidade de decorar versículos bíblicos. Se eu não coloco o que eu sei da palavra de Deus em prática, no momento da tempestade, no momento da adversidade, a minha fé, ela se torna uma fé morta. Então nós devemos ser capazes de praticar o que aprendemos pela fé. Pela fé. Então não decorar, saber para humilhar os outros, para mostrar, eu sei mais do que você não sabe de nada de Bíblia. Isso é coisa para crianças na fé. Isso é coisa para pessoas infantis na fé, que precisa provar coisa que não interessa. O que nós temos que fazer é provar no mundo espiritual, provar quando nos deparamos diante de uma situação que é humanamente impossível de resolver. Aí nós temos que colocar em prática o que nós sabemos, o que aprendemos, com a nossa fé, pela convicção dos fatos, daquilo que foi revelado a nós. Então, esse é um dos motivos porque Deus permite que passemos por situações difíceis em nossa vida. Muita gente acredita que as tempestades que passamos só aparecem quando nós desobedecemos a Deus. De fato, isso aconteceu com o profeta Jonas. Ele desobedeceu, veio uma tempestade, e todo mundo sabe a história de Jonas. Porque Deus tinha um propósito com Jonas, para o profeta fazer o que Deus estava querendo, mas o profeta fez o que ele quis. Então, passou por tudo aquilo que nós sabemos da história de Jonas, que não vale contar agora para a gente ganhar tempo, para não desfocar. Mas aqui, nesse caso, da passagem de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41, os discípulos passaram por uma grande tempestade por causa da obediência ao Senhor. Não foi por causa da desobediência.
Eles fizeram tudo certo, não fizeram nada errado. Eles ouviram Jesus, emprestaram o barco para Jesus subir e usar de palanque para falar para a multidão, para falar para os discípulos. Aí Jesus fala assim: agora vocês, discípulos, venham comigo. Vamos atravessar o mar. O lago de Gerizaré, né? Ou o mar da Galileia. Vamos atravessar. E nisso, no meio do caminho, na verdade, alguns poderiam pensar assim: Jesus não vai ensinar alguma coisa para a gente fora da multidão, né? Ele quer que a gente vá com ele até um nível que a multidão não escute mais nada. Então ele está querendo falar com a gente a sós, reservadamente. Não sabiam eles que Jesus queria experimentá-los na fé deles. Se eles iriam colocar em prática o que eles aprenderam. Então veio uma grande tempestade. Aí o que Jesus faz? Jesus vai dormir, irmãos, lá no final do barco, lá na popa. Jesus vai dormir e dorme, uma tempestade, imagina, a água batendo, o barco devia ter de altura, largura, devia ter uns 2 metros de largura. E suportava umas 15 pessoas, o barco daquele tempo. E a altura 1 metro, 1,5 metros, bem baixo. Imagina a água entrando, o mar batendo, e eles apavorados, experientes, acostumados com tal situação, com tais situações de tempestade naquele lugar ali, é o lugar deles. Mas eles ficam indignados com Jesus, porque Jesus está conversando. Aqui a gente vê o seguinte: não é errado na hora do apelo, na hora do desespero, nós apelarmos para Deus, como eles fizeram. É errado apelar porque nós estamos com medo. Nós não estamos confiando nele, em Jesus. E isso que é errado. Então, nessa tempestade, eles procuraram Jesus, Jesus repreendeu eles. Jesus não repreendeu os discípulos porque os seus discípulos foi acordar o mestre. Não foi por isso. É a maneira que eles se referiram a Jesus. A tempestade está aqui, nós estamos morrendo, e você está aí com essa calma toda, com essa tranquilidade toda. Aí Jesus olha para eles e fala assim: vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não vivem pela fé? Então, quer dizer, esse tempo todo, o que eu tenho falado, revelado a vocês, sobre as boas novas, a mensagem do Pai para vocês, vocês tiveram como informação, como cultura, como intelecto. Vocês não acrescentaram a fé de vocês com esta palavra? Jesus repreende eles. Vocês não têm fé ainda. E muita gente aqui também vai desmistificar esse negócio, que as pessoas pensam que quando passamos algum problema é porque estamos em desobediência. Pois é, o coronavírus está em todo lugar. Está matando crente fiel, quem não é crente, está matando todo mundo. E agora? Quer dizer que o crente fiel que morreu não era tão fiel assim? Aí é brincadeira, né? Aí é muita infantilidade, se nós pensarmos dessa forma. Aí vamos voltar a ser criança, no nosso entendimento. Está morrendo gente boa, gente que não é boa, está morrendo um monte de gente. Então, é porque estamos em desobediência
Estamos passando algum problema, alguma coisa? Está travado aí? Vocês estão me vendo? Estão ouvindo bem? O vídeo está legal? Dá um joinha aí se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. A irmã Célia está falando que travou, é isso mesmo? Tá bom? Tá dando para ver? Legal. O som tá bom? O áudio tá ótimo, então algumas pessoas pegam o exemplo de tragédia como Jonas, transforma isso numa doutrina geral. Todo mundo que desobedece passa a mesma situação de Jonas. Isso não é verdade. Vimos aqui que os discípulos passaram essa tempestade, o mestre está com eles no barco, eles estão em obediência, mas eles passaram por esse momento. Então não tem nada a ver com a história de Jonas, do profeta Jonas. A situação de Jonas é uma situação específica, que não tem nada a ver com a situação. Então não venha dizer que a pessoa que está com câncer, está com a doença terminal, passou por um problema muito grave, morreu de coronavírus, porque estava em pecado. Não entre nesta besteira. Não fale uma tolice dessa. Então, Marcos, o autor aqui do Evangelho de Marcos, o próprio Marcos, ele queria que seus leitores se perguntassem: quem é este homem? Quem é este homem que curava? Quem é este homem que expulsava demônios? Quem é este homem que acalmava a tempestade com a sua voz? Quem é este homem? A pergunta é uma pergunta-chave do Evangelho de Marcos. Quem é este homem? Porque o nome Jesus era um nome comum, um nome próprio, comum naquele tempo. Como hoje também, tem muitas pessoas que se chamam Jesus. Agora, qual a diferença desse Jesus que operava milagres, expulsava demônios, acalmava a tempestade, tinha controle nessas áreas, tinha domínio e poder nessas áreas? Qual a diferença dele para o povo de Israel, lá do Egito, que também tinha esse título de Salvador, né? Que Deus escolhe esse povo, o povo de Israel, para ser um povo missionário, para divulgar o Deus verdadeiro, o Deus que resgata o homem, que traz o homem de volta dos caminhos do pecado, da desobediência, para o caminho da salvação, caminho de Deus. Então, hoje, no tempo de Jesus, eram os imperadores que tinham esse título de Cristo, Messias. E a pergunta no Evangelho de Marcos vai nos colocar aqui centralizado. Na verdade, quem é este homem? Às vezes nós estamos na igreja porque o ambiente é agradável, o ambiente social, o ambiente de comunhão. Mas a gente deveria nos perguntar: quem é este homem para mim? Quem é Jesus para mim? Que é este homem que cura, que expulsa demônios, que acalma a tempestade. Aí o próprio Marcos dá a resposta no seu evangelho. Ele fala: Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Primeiro versículo do capítulo 1 do Evangelho de Marcos, ele já começa assim:
dando a chave da mensagem evangelística do seu evangelho. Jesus é o Cristo. Ele não é simplesmente filho de José e Maria. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. E era diferente. Quem tinha esse título de Filho de Deus eram os imperadores. Então, a palavra Cristo traz uma diferença em Jesus. Apesar de que os imperadores também tinham esse título. Cristo significa ungido. Messias no hebraico, né? Remete lá a palavra do hebraico, Messias, que também significa ungido. E a palavra ungido, que hoje vulgarizou-se nessa palavra, né? Aí, pastor, o senhor é ungido. Aí, meu irmão, você é ungido. Aí, minha irmã, você é uma ungida. Vulgarizou-se, né? E eu entendo, eu faço força para entender a boa intenção das pessoas quando falam, você é ungido, você é ungida, quer dizer assim, Deus está te preparando, ou Deus te escolheu, Deus te preparou, né, para desempenhar esta função. Eu entendo assim, mas no tempo da igreja primitiva não era isso o entendimento. O entendimento bíblico não era esse. De que, você é ungido, Deus te escolheu, Deus te chamou, você é ungido. Como se fosse uma modinha, né? Não, ungido é aquele que é capaz de resgatar o perdido para Deus. Eu não tenho esse poder. Você não tem esse poder. Quem tem esse poder é o Espírito Santo, é Jesus Cristo. Por isso que Deus se fez homem e veio aqui até nós como ungido, e aquilo que Isaías prometeu, profetizou, tudo que os profetas messiânicos do Antigo Testamento profetizaram, convergiu, essa promessa do Antigo Testamento se concluiu em Jesus Cristo. Então, eu tenho unção quando eu prego a palavra de Deus. Quando eu prego a minha palavra, não tenho unção nenhuma. Quando eu uso a palavra de Deus para me beneficiar de alguma coisa, eu não tenho palavra nenhuma. Então, Marcos deixa bem claro quem é este homem. Ele é o verdadeiro ungido. Aquele que nos resgata das garras de Satanás, aquele que nos resgata das garras da perdição, da lama, aquele que nos resgata do chão quando caímos. Este é o ungido. Jesus Cristo, Jesus o Cristo, o Messias, o ungido. Então é este que resgata o pecador, que resgata a nossa vida para voltarmos para Deus. Quando nós aprendemos isso, nós encaramos a tempestade com uma certeza que o ungido irá transformar a nossa tempestade numa brisa. Como ele fez aqui. A tempestade virou brisa. Eu creio que essa tempestade que nós estamos passando, ela vai ser transformada numa brisa. Porque no barco da nossa vida, Jesus está tranquilo lá. Jesus está no barco. Jesus está no barco da sua vida. Amém, irmãos? Creia nisso. Você crê nisso? Jesus está no barco da sua vida.
para transformar você, para transformar toda tempestade, todo alvoroço, toda turbulência numa grande brisa, tranquilidade. Amém, Giovanni? Eu também creio. Deus é poderoso. Então a pergunta diante do perigo é: quem é este homem? Quem é Jesus para nós? Como que nós encaramos Jesus? Como que nós consideramos Jesus para nós? Quem é este homem que cura, que salva, que traz uma bênção para mim, que me abençoa sempre? Quem é esse Jesus para mim? Quem é esse Jesus na hora do perigo? Ele é um sentimento que eu tenho? Ele é um pensamento positivo? Quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Ele é o Cristo, o Filho de Deus. No Evangelho de Marcos, todo este é o tema central do Evangelho de Marcos. Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, o ungido. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que faz acalmar a tempestade na nossa vida. Que a sua tempestade que você está passando possa ser acalmada. Creia nisso. Jesus não saiu do barco. Ele não está indiferente. Os discípulos pensavam que a maneira de Jesus estar dormindo, por causa da aflição deles, porque eles estavam desesperados, aí quem não está desesperado é visto por aqueles que estão desesperados como indiferentes. Mas Jesus não estava indiferente. Às vezes nós pensamos que Jesus não está nem aí para mim, ele não faz nada, né? Quando a pessoa está dormindo, parece que a pessoa não está lá, né? Não está presente, porque ela não fala, ela não nos olha, está dormindo. Parece que ela está à parte daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos passando. E irrita, né? Como irrita as pessoas. A gente passa por um problema e vê a pessoa tranquila, sentada. Você aí não vai fazer nada. Você está dormindo. Você não fala nada. Não é assim? Não irrita? Irrita as pessoas. Então Jesus estava lá tranquilo e o jeito dele irritou os seus discípulos. Por quê? Os seus discípulos não tinham fé. Jesus repreende eles. Vocês ainda não têm fé. Como quem diz assim, eu estou ensinando, contando as parábolas do reino, ensinando sobre o amor do Pai para com vocês, e vocês ainda não têm fé. Eu trouxe vocês aqui para uma tempestade, vocês perderam o centro de tudo, perderam a noção de tudo. Assim, estamos na igreja ouvindo a palavra, o ambiente por causa do louvor, por causa das canções, da melodia, música, né, harmonia, aquele clima todo, os irmãos se abraçam, se cumprimentam e tal. Oh, quanto tempo, irmão, um abração, eu te amo no Jesus. Ora com o irmão, a gente se sente no céu, né? Aí chega em casa, já era. Chega em casa, começou a tempestade. Parece que Jesus só está lá na igreja. 4 paredes. É um engano. Jesus estava lá, no barco, junto com a multidão, na hora das parábolas do reino, que ele estava proferindo, pregando, contando. Jesus, quando sai com seus discípulos, e os outros barcos também,
Seguiram ali o barco de Jesus. Não tinha só o barco de Jesus, tinha outros barcos que vieram atrás, que enfrentaram a mesma coisa. A tendência é, agora cheguei em casa, agora me afastei do clima, do culto, né? Agora começou a tempestade. E não é só o coronavírus não que eu estou me referindo em casa. O convívio familiar. Aí começa a grande tempestade. Parece que Jesus não está na nossa casa, no meio da nossa tempestade familiar, no meio da nossa tempestade do nosso trabalho. Parece que Jesus não está lá, mas ele está dormindo tranquilo, está descansando. Porque ele está indiferente? Alguém disse isso e inventou isso aí, não sei de onde tiraram, que quem está dormindo é preguiçoso, quem está dormindo não está nem aí para a vida. Passaram esse conceito, né? Mas Jesus está dormindo, pelo contrário, porque ele confia. Ele sabe quem ele é. Ele conhece a situação. Agora ele queria que os discípulos também soubessem quem Jesus era. De repente, os discípulos olhavam Jesus como um palestrante, né? Um cara que fala bem, né? Pô, Jesus fala bem pra caramba. Poxa, esse cara tem o dom da palavra, né? Quando ele fala, as multidões vêm até ele. Talvez os discípulos só encaravam Jesus dessa forma. Só viam Jesus dessa forma. Aí na hora da tempestade que eles foram ver quem realmente era Jesus, o ungido, o Cristo, o Filho de Deus. Amém, irmãos? Aqui o Júnior está falando aqui, Trujillo está falando, ontem numa reunião do trabalho aconteceu exatamente isso. Foi visível o incômodo de alguns colegas quanto ao meu não desespero, porque entendo que é um momento de termos fé. As pessoas não entendem isso, Júnior. Infelizmente, elas não entendem, elas ficam... acham que aquela pessoa que está tranquila, ela está indiferente. Mas não, ela está presente. Ela está calada, não está falando nada, mas ela está presente, ela está ali. Está atuante. Tanto é que Jesus poderia falar, vão aí, entram no barco. Nessa passagem, Jesus não pediu para os discípulos irem encontrar com Jesus lá, não. Isso aí foi outra. Essa aqui, Jesus está dentro do barco com eles. Está dentro do barco. Jesus vai com eles. E eles não se sentem seguros com a presença de Jesus Cristo. Impressionante isso. E nós temos que sentir a presença de Deus em qualquer lugar, irmãos. No meio do convívio, do culto da igreja, onde o mover, a gente fala assim, o céu desceu aqui neste lugar. Olha, o louvor trouxe a presença de Deus aqui neste lugar, né? É essa a expressão que as pessoas falam. Olha, o culto de hoje, Deus estava presente. Mas Deus sempre está presente. Ele é onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Só porque você sentiu naquele momento? Então a gente não pode ser guiado pelos nossos sentimentos. Nós temos que ser guiados pelas nossas convicções. Era uma coisa que os discípulos não tinham. Os discípulos tinham sentimento. Jesus subiu num barco, usou de palanque para a multidão, os discípulos, uau, esse cara é muito bom, prega muito. Aí Jesus, vamos embora, vamos lá, vamos atravessar aí o mar. No meio ali a tempestade vem, acabou o problema. Aí o negócio
aquele culto da presença de Deus, do louvor, que faz a gente chorar, tremer, arrepiar. Agora virou tudo desespero, né? O mundo está acabando agora. Aí as pessoas estão perguntando, às vezes, para mim: pastor, o coronavírus é o final do mundo, é o início das dores, é o fim do mundo. O fim do mundo começou, eu já falei sobre isso, o fim do mundo começou quando Jesus morreu, ressuscitou, foi aos céus e falou: vou deixar o outro Consolador, o Espírito Santo. O fim do mundo começou ali, e só vai terminar quando Jesus voltar. O início, princípios de dores, começou ali, e só vai terminar quando Jesus voltar. Então, nesse período, já tivemos várias catástrofes aí, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, febre amarela, peste espanhola e não sei o que, e agora Covid, agora o novo Covid-19. Aí o mundo está sempre acabando, né? As torres gêmeas foram bombardeadas, a Terceira Guerra Mundial, será que o mundo vai acabar agora? O mundo está sempre acabando, né? Para esses crentes que olham o Apocalipse com uma interpretação infantil. O mundo está sempre acabando. E o que é mais importante, a gente não se prende. O importante não é a calamidade. Todo mundo pensa em Deus. O mundo está acabando? Não, a pergunta não é essa. A pergunta não é essa. Eles entenderam com esta pergunta. Quando Marcos revela essa pergunta, eles entenderam. Eles falam assim: por que a tempestade? Olha a pergunta. Por que a tempestade? Não fazem a pergunta. Por que a tempestade? Por que estava acontecendo isso com a gente? Não. A pergunta é: quem é este homem? É a pergunta que os discípulos fazem depois que começam a entender. Como quem diz assim: a gente não conhecia Jesus Cristo. A gente elogiava ele, era fã dele, né? Porque os barcos seguem o barco de Jesus. Jesus manda a gente ir para o outro lado, a gente vai para o outro lado, porque ele mandou, a gente é fã do cara. Foi o que o cara manda fazer, a gente faz, mas quando acontecem as coisas e nos tira dos sentimentos e nos leva para a razão, para podermos perguntar a nós mesmos: peraí, o que eu estou fazendo aqui na igreja? Eu conheço Jesus? Esse tempo todo que eu estou aqui cantando, que eu dou oferta, dízimo, estou ouvindo as pregações, eu conheço Jesus na minha vida? Ele é o que para mim? A Roberta Granja está falando: muitos pensam que Jesus é o Cristo quando tudo vai bem, quando tudo está prosperando. É verdade, Roberta. Quando as coisas nos beneficia, né? O cara subiu no meu barco, mas olha só, a multidão está olhando para o cara que subiu no meu barco, né? Todo mundo está falando: pô, quem é aquele barco? É o barco do fulano, o barco do ciclano. Pô, Jesus, o famoso, está no meu barco. Aí quando Jesus fala assim: tudo que eu ensinei agora para vocês, vamos dar uma volta, vamos dar um passeio, vamos lá no meio do mar. Aí chega lá uma tempestade. Aí pronto, o negócio fica sério. Sai daquele nível infantil, da emoção, do arrepio, do treme-treme, sentir a presença de Deus, da choradeira. Não estou dizendo que você não deve chorar, tá? Estou dizendo que você deve reprimir os seus sentimentos. Não estou falando isso. Eu estou falando que a sua vida não pode ser só isso. A nossa vida não pode ser guiada pelas nossas emoções. Aí quando Jesus leva para o vamos ver, fica todo mundo desesperado. Aí o cara que era motivo de honra, porque subiu no meu barco, agora já estou incomodado com a presença dele no meu barco.
todo mundo aqui vai morrer e tu fica deitado aí dormindo, cara. Você não tá nem aí pra gente, né? Olha como que muda, né? Quando o cara sobe no barco, prega pra multidão, a multidão vem, todo mundo, uau, meu barco, hein? Ele subiu no meu barco, foi no meu barco que ele subiu. Aí, vamos dar uma volta. Claro, vou dar uma volta, meu irmão, claro, um cara famoso, entra aí, vamos dar uma volta. Aí chega lá, o negócio começa a mudar tudo, tempestade pra tudo que é lado. Aí eu pergunto, já mudo, o que você tá fazendo no meu barco? Você está indiferente com os meus problemas. É impressionante, irmãos. Isso nós temos que aprender bastante. E a live de hoje está acabando. Faltam 10 minutinhos. Esses 10 minutos eu queria ouvir aí as mensagens de vocês, as opiniões de vocês. Tá bom esse horário aí, às 9 horas, 9h30, tá tarde. O nome do Senhor tem que ser exaltado, independente da situação, é verdade. Essa hora da live tá boa aí? 9 horas, 9h30? Tá muito tarde não para vocês? Tempo de confinamento, né? Distanciamento social, alguns trabalham, mas a maioria parece que está em casa, então dá para a gente aqui ficarmos nessa comunhão aqui direto. Só trava muito, né? Esse lugar aqui é o lugar que está travando, deve ser o dia, o momento, a hora, não sei. Eu vou voltar lá para o lugar onde eu estava, vamos ver se melhora. Para algumas pessoas está ótimo, né? Tá tarde, o Júlio está falando que tá tarde. Carlos Henrique, tá tudo bem para ele. Então tá bom, irmãos. Vamos orar agora, terminando. O momento é propício para que a nossa fé seja ativada. Amém, Roberta Granja. Eu também creio. Aproveitar esse momento. Tá bom esse horário, Marta Pontes está falando. Então eu vejo assim, para a maioria, tá bom, né? Não termina tarde, 10 horas, né? Termina 10 horas. Tá tranquilo. Beleza, Ana. Ok. Então, vamos orar, irmãos, terminando a nossa live. Já agradeço os irmãos aí por tudo. Obrigado por esse tempo de reunião aí, estarmos juntos, de comunhão. Deus é fiel, graças a Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta hora aqui dessa live, estarmos aprendendo juntos a Tua palavra, sendo avivados, fortalecidos, edificados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa fortalecer a casa de cada pessoa que está nos assistindo, participando. Que o Senhor possa fortalecer, avivando a fé de cada um, Pai, de acordo com a Tua palavra sendo liberada a eles. Nós Te louvamos, Senhor, por mais este dia, e que amanhã o Senhor venha sobre nós de uma porção bem maior, Pai. Oramos no nome de Jesus. Amém. Acabou, Silene. Hoje começou 9 horas, já está acabando. Acabou, Vamos aí, deixar para a próxima. Vou deixar gravado aí 24 horas, né, no Instagram. Que Deus abençoe muito vocês, tá bom, irmãos? É um prazer muito grande estar com vocês aqui, participando dessa comunhão, mesmo que seja virtual, trocando ideias, mensagens,
Que Deus possa abençoar muito vocês. Ok? Amém. Um abração, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês aí. Tá bom, irmãos? Fiquem com Deus. Um abração. Até a próxima. Amanhã, às 9 horas. Tá? Deus abençoe. Um abração, irmãos.